Ó, primeiro eu tenho que te agradecer por estar aqui. Incrível sua presença aqui. Aceita um café, uma água? Tranquilo. E segundo, eu tenho uma pergunta mais importante que posso assistir. Começa com como? Não, Tá gravando aí? não, é assim, o microfone pega aqui. Tá ao vivo, nós estamos ao vivo. Legal. Estamos ao vivo. Olha pro meu rosto, quero saber se você lembra de mim. Foi em algum evento. Você conhece muita gente, obviamente. Há uns 4 anos atrás, você morava no Tamboré 3. Aham. Meu filho estava andando de bicicleta. Lembrei. Ele entrou na sua casa. Eu entrei, eu não conhecia Lembrei. você, não sabia, você já era conhecido, mas não era tão como é hoje. Aham. A gente jogou fute, você tinha acabado de ganhar uma mesa de fute mesa. Foi mesmo. Você tinha descido, eu tava primeiro, sua mulher estava lá embaixo, ela subiu. Você desceu com umas ventosas, com a marca de ventosa nas costas. E aí a gente jogou um fute mesa, você me ensinou a jogar fute Foi mesa, mesmo. a subir na mesa. Tinha... Nossos filhos estavam brincando. Você vê o que é o network das crianças, né? Exatamente. E tudo foi num condomínio, né? E foi dentro de um condomínio. Boa. Primeiro, cara, te agradecer e, tipo, assim, eu tenho tanta coisa para falar com você. Eu queria saber o que você gostaria de tratar nesse momento. Tem 3 pautas principais: Vamos lá. política, mercado imobiliário e empreendedorismo. O que você gostaria de falar? Os 3 é o que eu mais gosto. Pode começar você, o que você quiser. Cara, você conhece um pouco desse mercado de síndico profissional? Cara, do síndico profissional, não. Mas eu sou um síndico profissional dos meus imóveis, né? Eu tenho Sim. prédios, eu tenho residenciais também. No mercado imobiliário a gente constrói, eu tenho loteamento. No nível profissional, apesar de nunca ter me relacionado com a profissão ou com o grupo, e é por isso que eu vim, aceitei, sem saber que era você que eu ensinei a jogar futebol ali, né? Ensinou a jogar fute mesa. Mas eu vejo que em São Paulo tem mais de 28 mil condomínios, né? Exato. São Paulo tem 120 mil quadras, a grande São Paulo, na verdade, né? Nós estamos falando de... Quando a gente fala de grande São Paulo, a gente tem em torno de 45 mil condomínios. Isso, imagina, 45 mil condomínios são 120 mil quadras, a grande São Paulo, né? Então, acho que o Brasil, se eu não estiver enganado também, 15% é condomínio, as pessoas moram em condomínios. Já estão batendo em torno de 50%. Não, no Brasil... De morar. O último levantamento do IBGE bateu em torno de 50%. Foi o que eu vi. Acho que tá errado. A gente vai pesquisar alguém aí, joga no Pode Google pesquisar. aí. Ele deve saber mais do que eu, mas tudo bem. Não, se for, acho que a questão de segurança está 50% resolvida, né? Porque condomínio, a primeira coisa que vem na cabeça é a questão da segurança. Sim. Tem uma porta ali de entrada, tem a barreira e tudo. E eu E vejo... principalmente aqui em São Paulo, o crime é muito focado para condomínio. Por exemplo, a gente tem o Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem muita criminalidade, mas não tem muito crime em condomínio. Já São Paulo tem muito crime em condomínio. Eu moro nos Jardins, aqui em São Paulo, no condomínio, e toda semana você tem um caso de tentativa de invasão ou invasão. Sim. Porque tem demais, né? 28 mil são em São Paulo, né? Isso. Cara, me fala uma coisa. Diga aí. Você é maluco, né? Cara, No bom sentido, no lógico. começo todo mundo é maluco. Aí depois tá lá, dia 1º de janeiro, o homem é prefeito. Aí... Não, o maluco não é... Não, mas é em tudo. Em tudo. Eu fiz uma brincadeira, a diferença aqui um pouco antes. A diferença do maluco e do visionário É o resultado. é o resultado. E aí, quando eu tenho alguns sucessos profissionais, que eu gosto de inovações disruptivas, e aí o pessoal fala, Ricardo, que ideia maravilhosa que você teve. Eu falo, no começo me chamavam de maluco e eu continuo sendo maluco. E aí, quando te chamo de maluco, no bom sentido, obviamente, não entenda errado, cara, assumiu uma angústia de querer ser prefeito de São Paulo, que é a capital da América Latina. Na verdade, é a praticamente. cidade mais poderosa do hemisfério sul. Me chamaram de maluco a primeira vez quando eu falei que eu ia fazer um show e colocar 15 mil pessoas lá. E todo mundo ria, até quem era sócios, todo mundo acreditava que ia dar 2, 3 mil pessoas e deu mais de 15 mil pagantes. Na Brasil Telecom, na Oi, quando eu fui crescendo ali, fui o executivo mais novo da minha época, todo mundo falava, esse cara é muito empolgado. Eu lembro de concorrer a uma vaga de executivo com 50 pessoas. E o mais cotado tinha a minha idade era de 23 anos, a pessoa tinha 25 de companhia. E aí eu lembro, eu vou passar. O que precisa? Então, tudo que você quer alcançar na vida tem um tanto de energia. Eu falei que ia ser alguém grande no marketing digital, a gente é o número 1 da América Latina. Eu lembro quando eu estava na sua casa, você falou assim, eu lembro na época, naquele momento, há 4 anos atrás,
Hoje, eu falei do Érico Rocha, que você falou que trabalhava com marketing digital, eu falei que eu lembrava que eu conhecia o Érico Rocha de nome, aí você fala, hoje eu já vendo mais que o Érico Rocha. Desde aquela época, imagina hoje. E aí depois eu te conheci ali, você foi extremamente gentil, a gente ficou um tempão lá, depois você ainda me adicionou no Instagram, a gente trocou uma ideia, e aí meses depois, ou talvez um ano depois, eu te vi na capa de uma revista, falando como principal nome do marketing digital brasileiro. Legal. E aí você, um empresário de baita sucesso, você tem quantos anos? 37. Eu tenho 42. Tá perto. Eu me sinto um moleque, então eu falo que você é um moleque, no bom sentido, obviamente, de idade. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2. Então eu ganhei. Você tem 4. Eu já te acompanho na mídia, Aliás, seus filhos, uma graça. Como chama o Lourenço, o Lourenço, Benjamin, o Miguel e a Isabel. O meu filho era amigo do Lourenço. Isso. E a questão de você assumir um desafio como esse, que você já falou que você vai assumir. Você não está concorrendo. Eu sou o próximo prefeito. Na então, minha cabeça não tem já chance. É seu, você falou. É nosso, né? Sim, mas eu digo, você vai ocupar a cadeira. Tem que ter a graça do povo, a graça de Deus e a confiança do povo. Tem que construir. Eu acho que pelas pesquisas a gente tá 100 mil pessoas por dia estão decidindo nas pesquisas, né? Eu cresci 25% na última pesquisa. Você já está o quê? Com 8, 10%? É isso? Não, 12,5%. Não é a pesquisa deles, né? Mas também as pesquisas... Então, eu estou pagando meu próprio instituto de pesquisa, mas como é um dinheiro considerável para registrar e tudo, eu não posso divulgar. Mas, assim, você pode pôr alguns múltiplos ali. O negócio está bem diferente. Eu estou muito animado e tem gente muito preocupada com isso. Então, quando você se candidatou, eu vou ser sincero, eu falei, cara, acho que é uma jogada de marketing, porque você é um baita marqueteiro. Isso não é uma crítica, é um elogio. Você é um baita marqueteiro, senão você não teria chegado onde você chegou. Mas você... Falei, putz, será que é uma ação de marketing para ele ser mais visto? E aí, eu conversando com alguns relacionamentos, fiquei sabendo que o pessoal ali que está concorrendo está com medo realmente de Pablo Marçal. E realmente eles estão com medo que você é um candidato forte para assumir isso. Mas teve uma eleição que você foi eleito recentemente e não foi possível... Eles derrubaram na justiça. Provavelmente eles vão tentar isso de novo? Fizeram isso com o Silvio Santos e todo mundo que é de bem, que poderia ter... O Silvio Santos estava para ganhar Collor, na verdade. Isso eu ouvi da boca do próprio Collor, do Collor de Mello, que todo mundo sabia que o Silvio ia ganhar, eles foram lá articular. Agora, dessa vez, depois de apanhar, eu articulei com gente que dá conta do tranco, entendeu? Então, não tem nenhuma preocupação em relação a isso. Se fosse uma ação de marketing, ia ficar ruim, porque eu já fui ameaçado de morte. Eu vi. Esses caras estão me perseguindo no nível assustador. Então, assim, não tô nem aí. É um chamado mesmo, é uma parada do meu coração. Eu vejo que a gente, se quiser mudar o Brasil, vai ter que ser por São Paulo, que é o maior problema que a gente tem no Brasil, é a maior cidade, a mais poderosa. Sim. Confesso que se tivesse nomes, inclusive talvez você não tenha visto, mas eu fiz um desafio. Fiz esse desafio em março, falei, se em 30 dias não aparecer uma pessoa com um perfil mínimo de mentalidade, de riqueza, de amar a cidade, que não é desses politiqueiros, eu vou aparecer. Pode me considerar automaticamente alguém na disputa. Então, assim, não é um projeto meu pessoal. Ontem um grande amigo, o Flávio Augusto, ele postou um negócio que acertou uma flecha no meu coração. Aliás, é muito bacana. Ele é brabo. O Flávio falou o seguinte, o salário de prefeito, eu nem sabia qual que era, 27 mil. Eu acabei de pousar no prédio de vocês agora com um helicóptero nosso, e o piloto ganha mais do que eu vou ganhar na prefeitura. E a máquina é só minha. E tipo, eu dou um salário pro meu piloto que é maior do que o que eu vou receber da prefeitura. Aí ele escreveu um negócio muito interessante. O prédio da prefeitura é um prédio antigo, que é pior do que a minha casa. E é verdade. Aí ele falou tantas coisas que eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Por isso que eu falei que você era louco. Então, mas aí que tá o detalhe. Ele termina a fala dele falando o seguinte: isso é um ato de caridade de uma pessoa que realmente quer ajudar. Porque poder, eu posso viajar para onde eu quero, conectar com o que eu quero, fazer o que eu quero. Só que o jeito que tá, nenhum político pode fazer o que eu quero fazer pelo povo. Eu já venho num espírito público, construindo uma cidade lá na África, em Angola. E desde 2019 isso tem tocado meu coração. O mais interessante é que quando eu cheguei lá, eu realmente pensei, isso aqui vai levar décadas para mudar. É um povoado com 2.000 e poucas pessoas, das quais 500 são crianças. Em 2019, todo mundo morava nos latões, nas casas de lata. Os homens ficavam em casa, as mulheres trabalhavam com a enxada e as crianças cuidavam das crianças. Eu olhei para lá porque você chama a atenção, né?
Você é tão bonito assim? E aí, o que aconteceu? Eu vi aquilo, eu falei, cara, como é que muda isso? Mulher trabalhando, menino cuidando de menino e homem folgado em casa sem trabalhar. Lá não tinha energia, só tinha um poço de água. Aí eu falei, vou doar energia, vou doar um maquinário para vocês fazerem o tijolo. Isso em 2009. 2019. 19. E aí, o que aconteceu, cara? A minha última viagem esse ano para lá, eu vou todos os anos, né? A gente mantém um trabalho lá de construção dessa cidade com vários outros empresários, uma ONG. A gente sai de lá em pleno emprego, mais de 40 casas em pé, entregue para esse povo, sem dinheiro público, nem daqui nem de lá, só com a ajuda de muitos empresários que eu levei para lá. E aí o que aconteceu? O que mais me chocou é que o quadro mudou. Os homens foram para a lida, as mulheres estão cuidando das crianças, o negócio está todo mundo ocupado. A coisa mais chocante é de ver a promoção mental, que é o que eu acredito no Brasil. Você pode colocar o dinheiro do FMI inteiro aqui no Brasil, que não vai mudar a mente do povo. Todo o dinheiro com a mentalidade miserável que a gente tem como povo vai fazer com que a gente queime esse dinheiro e fique devendo. E a sua missão é essa? A minha missão é promover o povo brasileiro. Se não tiver essa disrupção mental, essa ruptura com o passado, a gente tem que substituir o nosso jeitinho para o talento. Presta atenção nessa fala. Nunca um político falou disso na história do país, que é mexer na nossa mentalidade. Nós somos um povo que tem a terra rica, mas a mentalidade do dono é de miséria. Ou seja, qualquer idiota que senta numa cadeira política governa e aliena o povo. Eu quero acabar com isso. E vai demorar. Eu faço uma estimativa, hoje eu estou com 37 anos de falar nisso, se isso acontecer do jeito que eu estou te falando, daqui 12 eleições de 4 anos, que dá 50 anos, com 87 anos, um dia a gente vai dar risada e falar, funcionou. Tem que ter paciência. Já foi provado que não existe um modelo abrupto que chega e vai querer resolver. Não tem como. Não existe um modelo que vai moralizar a política no tranco, porque esses caras, eles vivem disso. Então, é um negócio que tem que ter paciência. Eu tenho muita paciência. Eu sou investidor, profissional, inclusive. Eu vi que você tem centenas de negócios. Centenas, não, dezenas. Dezenas. Mais de uma centena, mas não chega a centenas de negócios. O que acontece? Nós precisamos de ter paciência. Então, qual que é o jeito que a gente tem de tomar esse país de volta, né, para a produtividade, para o crescimento? É colocando gente boa, gente que tem resultado no setor privado para ocupar espaço. É assim você vai tirando os ruins. Você olha no setor privado, por exemplo, uma grande companhia aí que fatura 300, 400 milhões, os caras pagam 300, 400 mil, 500 mil reais de salário para o CEO. Você coloca um cara desse perfil para ser prefeito, claro, você nunca vai achar um cara altamente qualificado para ser governante de uma cidade. Só quem é caridoso, só quem quer ajudar. Então, assim, claro que tem bandidos de toda a ordem, né? Mas o que eu vejo é um tempo novo se levantando na política e eu acredito que eu estou representando isso. A gente teve uma proposta mais ou menos nessa linha do Partido Novo, né? A gente teve um candidato a presidente e o único que entrou ali foi o governador foi o Zema, né? Primeiro prefeito, depois o governador, que é um empresário, uma pessoa fora dessa chamada antiga política. Você talvez encare alguns problemas, sendo eleito, a questão de articulações políticas. A gente sabe que isso é algo complexo. Como você pensa em superar isso? Eu converso com todo mundo, 100%. Todo mundo que aparecer na minha frente eu converso. E o interessante aqui em São Paulo é que ninguém está de coração com o Nunes, mas está sendo anti-Boulos e eu tenho uma promessa de quase todos, não vou falar todos. É que se o Nunes não der conta, vai pular todo mundo para o meu barco, né? Isso é ruim, porque a política não é construída por quem é melhor ou que pode ser. A democracia é construída pela popularidade. E aí, como todo mundo me pôs na parede em relação à popularidade, eu vou ter que me virar, e eu estou me virando, né? Um dia um grande partido falou, se você aparecer com 3 pontos na pesquisa, a gente fala. Em 48 horas de pesquisa, eu estava com 10 pontos. E aí, passou 10 dias, eu estou com 2, eu cresci 25%, estou com 12,5%. E no meu registro, eu estou um pouquinho maior, e tem que ficar em sigilo em relação a isso, senão eu acabo cometendo infração eleitoral. Mas o problema que ninguém consegue resolver é o crescimento, porque quando alguém vê meu perfil, não é porque eu me acho, nada disso, eu tenho resultado. Eu sou gestor, eu sou social, a gente tem um grupo multibilionário. Não, você fez um trabalho maravilhoso no Rio Grande do Sul. Isso aí para mim é uma obrigação do cidadão que pode fazer. Que bom que teve críticas, né, em cima disso. Sempre vai ter, né? Sempre quem não cuida da própria vida, sempre quem não produz, sempre vai encher o saco de quem está fazendo. Tem gente que fala assim, ele gosta de aparecer. Até tem uma proposta no mercado imobiliário de fazer o maior prédio do mundo aqui em São Paulo.
E aí tem um monte de gente bravo comigo. Ele gosta de aparecer. Não, eu não. A gente tem que aparecer. Eu só pisei um dia em Dubai porque que tem o maior prédio do mundo. Que não tinha nada, né? Aí você imagina, se a gente topar o negócio desse. Alguém falou, ele é maluco. Isso aí a legislação não permite, ainda bem. Eu sou político, deixa que eu resolvo, né? Eu acredito que essa migração do setor privado para o setor público, a gente vai ganhar muito desburocratizando a máquina, trazendo eficiência, enxugando o gasto. Você olha, por exemplo, para várias instituições que gastam bilhões, a gente que é do setor privado fica chocado. Pega uma USP gastando bilhões todos os anos, você pega a Assembleia Legislativa de São Paulo, gasta 10 bilhões por ano para aprovar lei, você fica assim, cara... de assessor de deputado... Não, eu não vou criticar o sistema, mas tipo assim, cara... Mas o sistema é ruim, vai. Deixa eu te falar, o sistema tá falido. Por quê? Você trabalha, tem sua renda, eu trabalho, tem minhas múltiplas rendas, aí tem um problema. Se pegar toda a dívida que o governo contraiu para nós, até meu filho pequeno está devendo 40 mil. Você dividir o dinheiro que esses caras geraram de dívida. Tipo assim, mano, você já não toma o dinheiro da gente e ainda nós estamos devendo. Olha para você ver que loucura. A ineficiência, a falência do Estado é tão grande que os caras tomam 43% da nossa energia. No Brasil Império, a galera grilava lá com quinto dos infernos, que era 20. Hoje nós estamos em 40 e ninguém percebe. O que é ineficiência? Você vê um governo hoje que não para de gastar dinheiro e fica só querendo aumentar imposto. Ou seja, onde que é o fim disso? Pelo quinto dos infernos, todo mundo queria matar. Hoje, por o 2/5 dos infernos, ninguém fala nada. Mas o que eu fico revoltado é esse. É saber que um bebê que acabou de nascer na maternidade está devendo 40 pau. Que é a dívida do Brasil dividido pelo per capita, né? Pela cabeça. Ou seja, se a gente não frear esse povo e não tiver gente com responsabilidade fiscal, gente eficiente, o Brasil vai quebrar. E aí as pessoas não entendem, vai quebrar. O último governo, que foi um governo austero, que é sempre assim, o governo de esquerda finge fazer graça para pobre, mas cria endividamento para sustentar as regalias. Depois entra o governo de direita, que é austero, regula o caixa. Depois vem de novo a ladainha, estoura o caixa. E esse é o problema. Se a gente mantivesse, independente de quem seja, um governo austero, eficiente, com gestão aplicada e ajudando o povo, a gente consegue se tornar uma grande nação em 3 eleições, cara. Só que não existe isso. É um momento derrubando o outro, entendeu? A mudança tem que ser muito no sistema educacional? Acredito que a única coisa que funciona é a educação. Então, até que uma proposta que eu tenho para São Paulo é que toda instituição tem um braço de ensino. Nenhum ônus vai ter pro empreendedor. O empreendedor vai ter um incentivo por fazer isso. Eu acho que todo mundo vai querer, porque abater imposto sabendo que você pode ensinar os outros. Vou te dar um exemplo. Você imagina igreja, ONG, empresa, todo tipo de empresa que tem CNPJ na cidade de São Paulo. Todo tipo de empresa que tem CNPJ na cidade de São Paulo tem um braço educacional financiado pelo governo. A gente cria esse EAD para qualificar as pessoas em finanças pessoais, empreendedorismo, inteligência emocional, tecnologia, as novas profissões do futuro. Você imagina ensinar isso para os seus colaboradores e para os parentes deles. E quanto mais a empresa ensinar, maior vai ser a bonificação que a gente vai dar, o maior incentivo fiscal para ela. Você usa a máquina privada para ajudar o público. Você imagina. A cidade de São Paulo gasta 25 bilhões com ensino infantil, que é o ensino do município infantil. Sim. Tem a diferença do ensino municipal, estadual e federal. Você gasta isso e as pessoas não mudam. No final, lá na ponta do ensino médio, 95% dos alunos não sabem fazer matemática básica. E a gente não gasta nada mudando a mentalidade do povo, que é a maioria. Tem que ter um ensino, claro, mas a gente tem que ensinar desde pequeno essas novas tecnologias, porque senão a nossa nação vai ser escrava tecnológica de outras nações. Então a discussão hoje é tão pífia. Você vê bons discutindo se usa fuzil ou não. Tipo, a guarda municipal tem que ter fuzil. É claro que ele vai falar que não tem que ter, porque ele é traumatizado, porque ele já foi preso umas 3 vezes, ele não deve gostar desse tipo de coisa. Mas a discussão não é essa, né? Nós temos que falar do futuro. Nós estamos falando do mercado imobiliário. Você imagina. Aqui a gente tem síndico profissional, administrador de condomínio, incorporadora, construtora. E eu te pergunto, você imagina a gente conseguir aprovar um projeto sem gastar nenhum real de dinheiro público, tá? Aprovar um projeto de construir o maior prédio do mundo. Você imagina a atenção do mundo inteiro para cá? Você imagina a evolução, a revolução que vai acontecer na construção civil? Sim. O tanto de outros prédios grandes que serão feitos nessa nação. Você está aumentando o sarrafo para os demais. Não, vai ter que aparecer novas tecnologias, que o maior prédio do mundo tem 838 metros de altura. Eu estou falando de 1 quilômetro. Não, em Dubai. É de Dubai? É. Na China teve um problema num prédio alto. A China constrói um arranha-céu a cada 4 dias. Ela gastou mais concreto nos últimos 3 anos na China do que nos últimos 100 anos nos Estados Unidos. A China entendeu o que é crescer.
A base do crescimento é a infraestrutura. Tem gente perguntando, mas isso aí não vai ajudar os pobres, tá por fora. Para construir uma obra magnífica dessa, você vai gerar muito emprego direto e indireto e vai mudar a situação do país. Vai aumentar o turismo. Todo mundo pensa, o povo do mundo inteiro querendo ver uma obra dessa de 1 quilômetro de altura. Aí alguém fala que isso é só para aparecer. Não, é para todo mundo aparecer junto e aumentar nossas perspectivas, o nosso brand, o nosso turismo, aumentar tudo, né, em relação a nós. Já que nós somos o povo mais poderoso do Hemisfério Sul, por que a gente não pode ter esse símbolo aqui? Deixa eu fazer uma pergunta para você. O caipira do interior de Goiás, que fala simples muitas vezes, de um jeito até simplório, vai um dia... A pergunta com você não é se vai concorrer. Vai ser um dia presidente da República? No dia que eu tiver os cabelinhos tudo branco, 60 anos, quem sabe? Mercado imobiliário, além dessa questão da construção do maior arranha-céu que você pretende trazer, você pretende ter mais algumas mudanças para incentivar o mercado? Tem que ter parceria público-privado, para quê? Para dar dignidade para muita gente. A gente está ajudando lá na África e tem tantos lugares aqui, dentro de São Paulo, que não tem esgoto, não tem saneamento, não tem casa. Tem lugares aqui dentro da nossa super cidade que as pessoas estão morando em latão. A gente tem que fazer muita coisa por esse povo. Parceria público-privada, para às vezes, tem áreas, eles estão em áreas de risco, a gente fazer um triângulo habitacional, pegando doação do setor privado, mão de obra das próprias pessoas, né, qualificar esse de gente para construir suas próprias casas e liberação, através de legislação, de áreas do governo. Então, essa é uma das coisas fortes que eu vou apresentar num plano de governo que chama SP50. O que é SP50? Próximo governo é um governo 2025, 26, 27 e 28. SP50 é que em 4 anos a gente consegue pôr São Paulo em 2050. É a questão de mentalidade, de usar tudo que a gente tem de mecanismo. O que eu te falei do incentivo de ter braço de ensino e toda instituição tem CNPJ. A gente em 4 anos, imagina, 4 anos treinando todo mundo em São Paulo. Muda. O que vai acontecer? Quando você começa a trazer coisas novas, tanto de gente capaz que vai vir para cá também. Você começa a mudar a atmosfera do lugar. Política pública, para ficar dividindo dinheiro público, nós não vamos sair do lugar. Nós vamos continuar esse povo do jeito que está, entendeu? Tem uma pergunta para você, a questão de empreendedorismo. Vamos lá. Você falou aqui numa entrevista que eu vi, que aliás, depois eu quero falar sobre esse assunto, muita gente tenta te ridicularizar, né? Falando como que o coach... você é o coach, eu já vi você falando que você não é coach, né? Eu já fui atender de call center, pode me chamar do que quiser, mas eu não exerço a função. Mas tentam te ridicularizar muitas vezes. Assim, todo mundo que quiser me ridicularizar pode entrar na fila, eu quero ver ter um resultado maior que o meu. Pode falar o que quiser, eu tô prontinho. Todo mundo que tem um espírito público, se tiver preocupação com crítica ou com o que as pessoas acham, essa pessoa não tem um espírito público. Então pode falar o que quiser. Agora tem um desafio. Como irmão, como cidadão paulistano, tem um resultado melhor. Se tiver, aí eu vou baixar a cabeça pra você. Porque eu nunca encontrei um cara melhor que eu parando pra me criticar. Nunca vi isso. Crítica tem que ser construtiva de quem constrói alguma coisa. Ou então pelo menos tá planejando construir, né? Que aí fica ocupado com a própria vida. Mas manda lá, qual é a pergunta? Você falou que o primeiro ato simbólico seria um decreto pro povo de São Paulo estar liberado para prosperar. Isso mexe muito com a cabeça do povo. Como que você é um influenciador, né? Você tem várias... Escritor, investidor, CVO. Mas hoje eu acho assim, perante ao povo, a sua principal cadeira de quem te olha de fora é um influenciador. Você é um cara que é muito falado, é um cara que tem 11 milhões de seguidores. Só no Instagram. Só no Instagram, no eu sou YouTube, visto por 56 milhões milhões de pessoas, todos os meses. No TikTok eu tenho 3,5 bilhões de marcações. Acho que no total deve ter 17 milhões de seguidores. Contas únicas que se conectam são 56 todo mês, 56 milhões, e marcações passa de bilhões. Você é um influenciador. Como você pensa, hoje você faz muito treinamento, né? E você faz uma live que eu vejo, acho que todos os dias, se não me falha a memória, e para fazer o que você chama de pegar o código, de destravamento, não sei se é essa palavra que você usa, mas algo nesse sentido. Como prefeito de São Paulo, você também vai fazer algo nessa frente de mudar? Porque isso, na verdade, é tentar mudar a mentalidade de um povo. Não dá para falar assim, vamos assistir uma live todo mundo. Eu vou falar com os trabalhadores, na linguagem dos trabalhadores, com os empresários, com os sindicalistas, com
organizações, cada um na sua linguagem, né? Falar com todo mundo. Você vai me ver muito envolvido em muita manifestação de mudança de mentalidade. Eu não acredito em outra coisa que vai mudar o país. Nunca um político, desde Rui Barbosa, nunca vi ninguém falar disso. A gente precisa proteger as crianças, precisa proteger os idosos, os trabalhadores, as empresas, proteger muita coisa, mas o que a gente precisa proteger é a cabeça das pessoas. Nós estamos numa revolução tecnológica chamada tecnocracia, que se a gente não ensinar nosso povo vai ficar idiota. Por exemplo, a China que criou o TikTok não deixa o povo assistir baboseira no TikTok. O povo sabe o que acontece com a nação que fica idiotizada. Então, assim, tem mecanismos que a gente precisa instruir, pelo menos. Não é proibir, mas instruir. Cara, você tem que ouvir isso do governo, porque a nossa cultura vai ser modificada se a gente for... O desejo da nossa geração é tentar ser alguém que dança no TikTok, por exemplo. Nós temos que todo mundo desejar o passo a passo, né? É uma coisa que eu vou provocar no governo. Pessoa que está desempregada, eu vou arrumar um emprego. Essa é a questão número 1. O emprego é o maior direito social que existe, é a única coisa que diminui a criminalidade. Não sei se você sabe. Você tacar toda a polícia na rua, você não diminui a criminalidade. Sim. Não diminui. A polícia está aqui, os bandidos assaltam do outra rua. Vai derivar. Vai mudar só de lugar. Sim. Vai criar uma questão de segurança e tudo, mas isso não barra, que era só colocar a polícia na rua. Não vai. O maior direito social que mais diminui a criminalidade chama emprego. Aí eu te pergunto, até os síndicos profissionais, você perguntar para todo mundo se tem vaga disponível, todo mundo tem vaga, não tem? Sim. E o que todo mundo fala em seguida? Não tem qualificação. Ou seja, não estamos treinando nosso povo. Você imagina essa ideia minha funcionando. Esse negócio de cada empresa ter um braço de ensino. Esse negócio vai ser assustador. Ao contrário do que todo mundo vai criticar, porque na hora que pegar a fama vai ficar todo mundo doido. Ah, você vai obrigar? Não, não vou não. Quem fizer vai ter incentivo. Quanto mais você fizer, mais incentivo você vai ter. Eu fui um maluco que há 15 anos atrás meio que ajudei a criar essa profissão de síndico profissional. Eu já vou a hora que você me fala, porque você precisa, que eu sei que você tem compromisso. E aí hoje, o síndico profissional, que é uma profissão que não existia há 15 anos atrás praticamente, existem milhares no Brasil, em torno de 25% dos condomínios do Brasil já são administrados por síndicos profissionais e que ganham muito bem. Então o cara tem uma carteira de condomínios, 10, 15, 20, 30, e consegue ter uma receita de 100 mil reais, 150 mil reais, só que eles são muito criticados, eles estão ali dentro daquela coletividade, eles são alvo, e aí eles têm uma receita alta, os moradores muitas vezes têm inveja do que eles estão recebendo e começam a atacar eles. Por que eu estou fazendo esse contexto? Você é um cara que recentemente foi muito atacado, né? E eu ouvi você falando uma coisa que eu gostei muito recentemente sobre transformar a coisa negativa no positivo. Que o negativo expande muito mais, e aí as pessoas vão te conhecer e você consegue fazer a transformação. Eu queria que você falasse para quem está nos assistindo, e muitos deles se adoecem, muitos deles estão indo para psiquiatra, tomando remédio. Eu queria que você falasse sobre essa resiliência, essa transformação. Todo mundo que lidera um grupo hoje de seres humanos está sofrendo de algum quadro psicológico, por excesso de elogio ou por excesso de crítica. É o que ninguém foi programado para isso. Eu fui programando a minha mente pelo tanto de pancada que eu levei. Eu criei uma técnica na inteligência emocional chamada CCC, que é capturar, converter e canalizar energia. Não tem energia no mundo deslocada de átomo, você pode chamar ela sozinha de energia negativa. Não existe isso. É energia negativa de um lado e positiva do outro e neutro. Próton, neutro e elétron. O que acontece? O que tem é energia que a pessoa não sabe ler, não sabe converter e não sabe canalizar, é diferente. Então, quando ela aprende, eu fico doidinho para alguém fazer graça comigo. Então, a pessoa acaba de fazer, ela faz uma gracinha, eu vou lá e canalizo. Então, todo mundo está ouvindo a gente, está adoecendo por falta de programação, que é aquilo que eu falo do código. Você colocar um código na sua cabeça, você vai resolver muita coisa. Então, por exemplo, eu tenho um pensamento e não dou conta de resolver ele emocionalmente, eu conto até 5. 5, 4, 3, 2, 1... Cada um tem a vida que merece. E se eu não resolver emocionalmente, é porque não é para resolver agora. Então, segue. Colocar códigos na cabeça, por exemplo. A pessoa que você considera, ela te desonra, você fala assim, cara, esse é o máximo que essa pessoa pode dar. Eu não fico puto com ninguém. Eu não tô nem aí. A pessoa te traiu. Não, ela não traiu. Ela perdeu o crédito que ela tinha comigo. Isso é problema dela. Ela se revelou. Eu tô tranquilo. Eu continuo firme naquilo que eu tô fazendo. Se as pessoas aprenderem essa coisa básica, tem um livro meu dos 60 que eu já publiquei. Na época que eu te conheci, eu acho que eram uns 12 que você tinha me falado. Eu acho que era isso mesmo.
o destravar da inteligência emocional. Eu conto isso lá. Então, assim, para todo mundo que é síndico profissional, você precisa entender o seguinte: as pessoas estão cheias de problemas e elas não dão conta de resolver e elas vão achar você pelo caminho para te ferrar. E aí tá o detalhe: se alguém falar que vai acabar com sua vida e montar um velório e mandar você deitar num caixão, só tem um jeito disso acabar, só se o morto levantar. Então, por mais que milhões de pessoas ficaram me zoando na internet, eu falei: o velório acabou, bora trabalhar todo mundo. Aí você levanta, cara, e tem energia para isso. Eu quero saber quem sepulta o velório onde não tem mais o morto. Ou seja, todo mundo bate pressão e acaba com a reputação de uma pessoa porque sabe que essa pessoa não vai aguentar. E quando a pessoa levanta e ela mesma manda embora o povo do velório? Essa é uma dica preciosa na seara emocional. Boa analogia. Cara, levanta. Continua lutando. Você é de verdade? Eu falo sempre com um amigo meu famoso tá passando ataque na internet. Todo mundo me procura porque eu sempre consigo sair, né? Aí eu falo pra pessoa: você é de verdade? Se você for de verdade, amigo, fique em paz. Levanta desse caixão aí, vamos ver se alguém vai continuar esse velório. Não vai, porque não tem como. E agora tá marcado a luta com o Popó no final do ano. Lutar mesmo? Vou. Todo mundo acha que é marketing as coisas que eu faço, até ver que eu faço, pô. Eu ouvi você falando alguma coisa sobre isso. O Popó já tá me xingando lá e falando que vai me amassar. Eu acho bom ele treinar. Você acha que tem chance? Cara, se não tivesse chance, eu não teria feito o desafio, né? Porque ele é um campeão bacana mundial, demais, né? Normal. Ele tá velho, eu tô novo. Eu tenho a última para te liberar. Da onde que rende tanta energia, cara? Porque você tá falando empresário de mais de 100 empresas, influenciador digital. Empresa a gente tem um pouco mais de 40, as outras 120 eu invisto, que são startups. Não são empresas que eu lidero, eu só invisto. Tá? Mas a gente no grupo... Tudo bem, 40, né? 40. Influenciador digital, agora ultramaratonista, veio pro evento aqui, virou político, vai virar prefeito segundo você. Cara, da onde que... Segundo não, meu voto sozinho não vira não, é o povo. Porque muitas vezes as pessoas deixam sempre para depois, né? Uhum. Eu vou começar, e falta um pouco de atitude. Eu queria que você, como influenciador, uma pessoa que fala para milhões de pessoas, terminasse falando aí para o nosso público, da onde vem, Pablo, da onde vem tanta energia? Do mesmo lugar da sua. O problema é que eu não deixo ninguém roubar a minha, eu transbordo a minha, eu tenho convicção que a minha energia é só para hoje. Eu regulei meu cérebro no estado temporal chamado presente. Tem gente que está gastando tudo no passado e tudo no futuro, e o cérebro, como ele ama imaginação, ele fica preso lá dentro. A doença do passado é a depressão, a doença do futuro é a ansiedade, a doença do agora que não está produzindo chama procrastinação. Eu não tenho nenhuma dessas 3 doenças. Eu faço o que precisa ser feito. E a energia que eu acordei, que é a mesma que você acordou, serve só para hoje. Tem gente que guarda ela para amanhã, para depois da manhã. E não tem nada de extraordinário. Eu sou um cara comum. É porque o nosso povo está muito abaixo da média. Então não é uma questão de ser extraordinário. É de eu ser o comum e um monte de gente não entendeu quem é Deus, quem é Ele mesmo e o que é o ambiente que Deus nos colocou. Para servir uns aos outros, para curtir a vida doidado, para desfrutar. Não levar tão a sério o que as pessoas acham, porque na verdade ninguém nem sabe o que está achando. São empurradas por ventanias, por noticiários e tantas coisas que não fazem o mínimo sentido. Então quero deixar meu beijo aqui para todo mundo. Um abraço pro seu filho. Cara, um abraço para você. Tamo muito junto. Obrigado. Deus abençoe aí. Conta comigo. Você também. Parabéns aí pelo tudo que você vem realizando. E vamos para cima. Sempre. Um beijão para todos os síndicos e todo mundo que está envolvido aqui com a Conde TV. Muito obrigado. É nóis. Viu? Informação de qualidade e credibilidade é aqui.